seu melhor aplauso a Ele nessa tarde, amém? Ele é bom em todo tempo. Pode se assentar, fique à vontade aí nessa tarde. Glória a Deus, que bom estar aqui. A tua guarda, inclusive angelical, foi trocada nessa tarde. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, tá somos amigos do mesmo jeito, também? É tudo certo. Hoje de manhã, não, hoje é meio-dia. A gente chegou ontem à noite de Santa Maria, não deu tempo hábil de estar aqui. E quando a gente chegou, aliás, hoje quando eu cheguei no almoço, estava com as minhas filhas. E uma delas ainda, acho que foi a Sara, né, perguntou: tá, você vai pregar o quê, pai? Eu falei: nem sei. Não tenho a menor ideia. E aí, ela me mostrou ali a canção, o tema. E sabe quando desce assim, crava no teu espírito com muita força o que deveria ser falado. E faz muitos anos que eu não prego essa mensagem, porque Deus me deu ela num saguão do aeroporto em Addis Abeba. Eu estava na Etiópia, indo para uma das minhas incursões missionárias. Pode tirar um pouquinho do retorno aqui para mim, por gentileza? Uma das minhas incursões missionárias lá para a África. E estava uma tempestade muito grande no leste africano. E estava passando direto nas TVzinhas lá deles. E eu tinha umas 3 horas e meia, mais ou menos, de tempo disponível ali. O Senhor falou para mim: agarra um canto, eu vou te ensinar algo sobre águas profundas. Eu sei que o tema é vá mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe com mais intensidade. E eu sei que você tem buscado, pode tirar mais aqui, pode tirar quase tudo. Eu sei que você tem, nesses dias aí, orado, jejuado, mergulhado. Só que você tem que estar preparado para uma coisa. E é o que Deus me despertou agora ao meio-dia. As maiores tempestades que você vai encontrar são em águas profundas. E nós somos uma geração que não aprendeu a lidar com tempestades. Uma vez eu pedi para romper no ministério, uma vez eu pedi para chegar mais longe no ministério, e um dia o Senhor em oração: você tem certeza que é isso? Porque o que você vai encontrar é tempestade, perseguições, um nível de exposição maior, isso. Você tem certeza? Olha que eu travei ainda, travei uns segundos assim para responder. Eu falei: Deus, eu quero a tua vontade para mim. Foi o que eu respondi. O que é a minha vontade mesmo arranca fora, o que é a tua eu sei que você vai me dar graça. Pronto, foi o que eu respondi. Agora, romper, ir em águas mais profundas, mergulhar mais fundo, tem algumas demandas. A minha geração, essa geração que se converteu na década aí de 90, nós no ministério aprendemos na base do facão, literalmente na base do facão. Aprendemos apanhando, aprendemos dando com a cabeça. Aliás, estamos aprendendo até hoje, né? Mas aprendendo dando com a cabeça na parede. É uma geração que aprendeu no facão, literalmente no facão. Essa geração que está vindo agora, não estou falando que é mais fácil, mas o acesso à informação. Só baixa o meu microfone só um pouquinho, minha gente. Aleluia, me ajuda. Está dando muita volta aqui. Essa geração de hoje melhorou, aleluia, pode deixar aí, tem muito acesso à informação. Num clique, num celular, você, meu Deus, está aqui, está na China, está vendo o que está acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos, gente conectada agora ali com aquela câmerazinha pequenininha ali, do outro lado do mundo está assistindo. E como isso, e a gente não tinha isso naquela época. Eu sou da época que eu saía como pregador com fita cassete, irmão. Estou ficando velho pra caramba. Só não peguei os VHS, porque o resto tudo também, pelo amor de Deus, foi tudo. Então, ao mesmo tempo, isso te leva a um nível de responsabilidade. Você, como nunca participei de conferências como essa, trazendo instrução para o meu chamado, para o meu ministério. Como eu queria que alguém lá atrás me avisasse: olha, você que ora tanto por avivamento, você que ora tanto por ir mais fundo, então deixa eu despertar você por umas pancadas que virão. Eu não sabia, então fui levando. Tinha coisa que eu pensei que era o diabo, não era Deus. Tinha coisa que eu pensei que era Deus, não era o diabo. Era um rolo de só, meu Deus do céu.
Até hoje estou aprendendo ainda e apanhando também. Então o nível de discernimento teve que ser construído na base da pancada. Só que eu vou me concentrar literalmente, ser fiel ao tema proposto da conferência. Mergulhar fundo, mergulhar em águas profundas. Você vai encontrar lá grandes tempestades. Não é uma má notícia, não é dizendo, meu Deus, nem quero ir mais. Não é isso. Pelo contrário, eu quero te ajudar a identificar o que você vai encontrar em mar aberto. Em mar aberto, irmão, tem tudo quanto é tipo de tempestade que você possa imaginar. Só que o que acontece? Quando eu comecei a ir para mar aberto no ministério, mar aberto espiritualmente, eu fui encontrando as tempestades. E aí tem um outro problema. Eu não discernia que tipo de tempestade era. Eu quero hoje conversar com você sobre as tempestades em alto mar. E o que você vai encontrar, os tipos de... Irmão, só a Bíblia irá catalogar inúmeros tipos de tempestades. Talvez você nunca ouviu uma palavra sobre tempestade, mas hoje à tarde é dia disso. Inúmeros tipos de tempestades, inúmeros tipos de situações que você vai encontrar. E aí, apanhando, aprendendo, levando lambada, o Senhor foi me mostrando, olha, quando a brisa soar dessa forma, isso ajudou eu a me reposicionar rápido, e reposicionar rápido me fez ganhar tempo, me fez ganhar velocidade e me fez ir mais longe. Não há problema em ir mais fundo, Deus quer te levar lá, porque também existem os benefícios. Nível de revelação aumenta, nível de conquista aumenta, nível de bênçãos aumenta, porque sim, tem os despojos de guerra, tem tudo isso vem. Agora os níveis de guerra aumentam também. Tem cidades que nós chegamos, ou países que os principados do local já se apresentam no aeroporto para nós, dizendo, oi, estou aqui. Não é dessa forma que ele fala oi, né? Mas tudo bem. Algumas viagens que satanistas por projeção astral já entram no quarto na primeira noite para intimidar. E você vai encontrando oposições e tempestades. Então, quer água para ir mais fundo? Eu quero trazer nessa tarde um nível de realidade que você vai encontrar lá, para não ser uma Disneylândia para você, ou um conto de Nárnia. Estou falando de alguém que ainda tem muito para melhorar, eu sei disso, mas que agora em julho completa 25 anos de ministério, então já é alguma coisa. Eu já vi alguma coisinha pelo meio do caminho, umas lambadas para cá, uns negócios aqui, um negócio ali, e que continuo encontrando a cada geografia que eu vou. Meu Deus, o tempo você consegue, com o tempo você vai aprender a discernir ambientes. Nós estávamos agora em Santa Maria na primeira noite, eu pregando sobre paternidade, o amor de Deus e tal. De repente o Senhor falou assim, para, vai haver possessão nessa noite, muda o timbre. E aí o ambiente começou a mudar. No meio da pregação, ninguém reparou isso, mas alguém que começa a ser treinado em ambientes e geografias começa a reparar isso, e você se torna mais eficaz. Então agora, onde você está, muitos jovens aqui numa incubadora para o seu chamado e para o seu comissionamento, essa é a hora de começar a treinar o ouvido, treinar o coração e ser instruído naquilo que você precisa para cumprir cabalmente o seu chamado. Resultado? Era demônio batendo quanto é lado na primeira noite lá em Santa Maria. Pelo amor de Deus, fazendo fila assim, oi, agora eu, oi, chegou minha vez. E a Carol expulsava um aqui, o outro obreiro expulsava outro ali. Demoniada se encontrou. Porque o Senhor falou, mesmo sendo uma palavra de paternidade, de uma construção de paternidade, será uma noite de libertação. Quando mudou ali a onda, tínhamos que estar atento para aquilo que Deus estava falando. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho falado nesse púlpito nos últimos meses: o seu maior patrimônio nesses dias é entender. Entender vai te levar a níveis maiores, e você só desfruta do que você entende. E eu quero te levar a alguns níveis de tempestade na Bíblia.
Já encontrei todas elas, vou continuar encontrando. Algumas eu não entendia, algumas eu pensava até que era Deus mandando o frescor, e quando fui ver não era frescor coisa nenhuma, era uma lambada no meio ali na jugular para eu me orientar e não perder o tempo da visitação. Agora em alto mar você vai encontrar tudo isso, porque na marolinha não tem tempestade assim, no sentido de levantes, ondas gigantescas se levantando, não vai. Ali, aguinha no joelho, vai vir uma marolinha, vai vir uma onda, vai te desequilibrar um pouquinho, mas você volta. Agora, quando você decide ir mergulhar mais fundo, aí é que começam os confrontos, mas as liberações também. O primeiro nível de tempestade que você vai encontrar, e eu encontrei, e essa não tem jeito, tá? Não tem jeito. Você vai acabar encontrando ou você observando a vida de alguém ou na sua própria vida. Está em Jeremias 23:19. Eu vou ler Lucas na RC tudo, tá? Hoje, na Almeida Revisado Corrigido. As tempestades que são juízos de Deus. Eu me lembro que em 3 horas no saguão do aeroporto na Etiópia, eu acho que eu nunca li tanto texto de tempestade na minha vida como foi naquelas 3 horas e meia. Nunca foi tanta tempestade. Acho que você nunca vai ler tanto sobre tempestade como você vai ler agora nessa tarde. E eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Tempestade de quem? Então, essa é a questão. Tem tempestade que é dele. Tem tempestade que é levante do inferno. Tem tempestade que eu me meto, que não devia nem estar ali. Eu que decidi entrar. Agora tem tempestades que são do Senhor. E esse tipo aqui de tempestade, ela é penosa. Ela cai de maneira cruel sobre a cabeça dos ímpios. O profeta Jeremias vai chamar essas tempestades como juízo de Deus. Então há tempestades que são juízos. Não tem como você querer se meter no meio, querer negociar, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, amém? Lamentações capítulo 3, versículo 21, 22, vão dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Então o nosso Deus é um Deus misericordioso, aleluia, glória a Deus por isso. Só que ao mesmo tempo ele é um justo juiz. A corda da misericórdia vai indo, até que uma hora estanca, e quando a misericórdia é travada, entra um processo de juízo. Esse juízo de Deus sobre a iniquidade, sobre a impiedade, sobre a falta de posicionamento, é metaforicamente ou simbologicamente na Bíblia também chamada, pode deixar o texto lá, por gentileza, como uma tempestade. Jeremias foi um dos profetas maiores e menores, juntando tudo, que mais usou a linguagem metafórica de tempestade para juízo. Ele vai usar em outros lugares a mesma colocação. Outros profetas vão falar não com tanta ênfase e com tanta evidência como Jeremias fala. Então vamos pegar uma outra aqui, Jeremias 30, 23, só para botar mais uma aqui. Jeremias 30, 23. Eis que a tormenta, ou eis que a tempestade do Senhor, eis aí, tormenta e tempestade é a mesma coisa. A sua indignação saiu, é uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Novamente Jeremias aqui falando de tempestade como juízo de Deus. Juízo de Deus. Entenda como funciona mais ou menos no mundo espiritual. Você vai ver várias vezes isso aqui, ó. Questão de vida e morte comparado a cálices na Bíblia. Então você vai ver algumas colocações como, por exemplo, eis que o cálice da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Eis que o cálice de iniquidade de Amaleque ainda não se completou. O que significa isso? Parece estranho. É que simbologicamente o profeta vai usar um exemplo de cálice mesmo. Que existe um cálice sendo preenchido.
está sendo preenchido com pecado, pecado não confessado, pecado que não há um arrependimento, e Deus mandando palavras de conserto: arruma a sua vida, arruma, se apruma, e nada. E o cálice vai aumentando, tanto que algumas pessoas clamaram por juízo: Deus, julga a minha causa contra Amaleque. E o Senhor fala: não, o cálice não transbordou ainda eles estão vivendo a possibilidade da minha misericórdia, mas não completou, até que esse cálice transborda. Aí o que acontece? A tempestade vem, e vem com força. Aquilo que é a tempestade, eis a tempestade do Senhor, eis a sua indignação. Aí é o juízo de Deus vindo com força, e sai da frente, porque não há o que fazer, porque um cálice transbordou. Agora posso falar de outra coisa? Existe um cálice também ao contrário, que eu chamo aqui, que é o cálice de obediência. Assim como ciclos de pecados sem arrependimento vão somatizando aqui, níveis de obediência vão somatizando também. Vão somatizando. Você obedece, Deus manda, você faz. Deus manda ofertar, você oferta. Deus manda abraçar, você abraça. Deus manda você ir lá, você vai. Deus manda você fazer isso, e você faz. E vai somatizando, até que uma hora esse cálice transborda também. E, claro, isso aqui é só uma simbologia, tá? Esse cálice, a Bíblia usa como uma simbologia. Não é que é um cálice assim, né? O cálice está falando de uma medida de iniquidade ou uma medida de obediência. E quando um cálice, simbologicamente desse, transborda agora numa medida de obediência, o que ocorre? Se iniquidade ocorre tempestade e juízo, do outro lado acontece isso aqui: troca de patente. Aí Deus troca a patente. As trocas de patentes no mundo espiritual, elas estão diretamente ligadas a medidas de obediência. Você pode começar agora obedecendo. O que Deus está te mandando fazer, você vai, faz. Vou servir, vou aqui, vou me dar o meu melhor para o Senhor. Ele manda, Ele bota algo no meu coração, eu vou fazendo, eu vou executando. E você vai enchendo medidas, até que não é cargo humano, é patente no mundo espiritual. Isso é muito sério. Eu já vi várias vezes as tempestades se levantando como juízo de Deus, subjugar igrejas, geografias, nações. Biblicamente você vai ver várias delas. Quando Deus resolve então colocar a sua mão e realmente entrar com uma ação como juízo, é porque isso aqui já transbordou então faz horas. Então esse é o primeiro nível de tempestade que você vai encontrar na Bíblia. E o pior é que já vi várias tempestades dessas vindo, e Deus avisando: olha, eu vou, aquela família, aquele líder, se ele não encontrar um lugar de arrependimento, eu vou arrebatar ele daquele lugar, eu vou arrancar ele desse lugar, porque o meu juízo está chegando, se ele não se arrepender, não se corrigir os seus maus caminhos, etc. e tal. Mas nós pensamos às vezes que não, até confundimos a tempestade pensando que é outra coisa, mas não é não. Agora, é interessante que vai haver um segundo nível de tempestade. Se umas vêm para juízo, você acredita que tem outras que estão atreladas ao cuidado de Deus? Interessante isso. Por isso que é tão difícil de mapear tempestades, principalmente em alto mar. Se levantam, meu Deus, que tempestade é essa? É juízo. E agora? Não, é o cuidado de Deus. Não, agora é sinal. Não, meu Deus, que difícil. Isaías 25:4, abra lá comigo. Ao mesmo tempo que existe tempestade, há níveis de tempestades que estão atreladas ao cuidado de Deus conosco. O profeta Isaías, e são os profetas maiores e menores que mais falaram a respeito de tempestade na Bíblia, são os profetas.
usando muito essa simbologia de tempestade. Porque foste a fortaleza do pobre. Quem? Deus. A fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade. Sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra um muro. O que ele está falando aqui? Atrelando a tempestade agora a um cuidado de Deus. Eu sou não o juízo na tempestade, eu sou o teu refúgio na tempestade. Todas as vezes que Deus falar que Ele é um refúgio à tempestade, o que você acha que Ele está querendo dizer? Que Ele não vai te poupar de processos. Esta tempestade é diferente. É uma tempestade que Deus está falando assim, ó, vai vir, é necessário, mas não se preocupa, eu estou na parada. É diferente, é bem diferente, é muito diferente. Enquanto uma outra você tem que dar uma resposta de arrependimento, a outra você tem que confiar, relaxar e dizer, papai está no controle. Agora, você entende que a forma de se posicionar vai estar totalmente ligado a que nível de tempestade é? Então o teu nível de discernimento tem que começar a crescer para ontem. Isso vai definir até onde você vai chegar no teu ministério, no teu chamado. Até onde você vai chegar. Porque daí há tempestade chegando que você pode botar a mão e dizer, eu repreendo em nome de Jesus. Não, vamos se arrepender todo mundo agora porque é pecado. E o Senhor fala, não, cabeção. Essa tempestade é treinamento. É treinamento. Treinamento processual para aumentar o teu nível de fé, aumentar o teu nível de confiança, te levar para mais perto de mim. Então, só entenda que nessa tempestade eu sou teu refúgio. Ela não vem para matar, ela vem para treinar. Ela não vem para arrebentar, ela vem para te promover. Aí quando você já diz, a tempestade começa a subir em alto mar, e você já começa a entender que é um Isaías 25 vindo por aí, você fala, não, então ok, vamos dar resposta para o processo. Aí é diferente, você tem que dar uma resposta agora, não é de arrependimento, você tem que dar uma resposta para o processo. Porque você pode fugir de processo, ninguém gosta de processo, né? E tudo na vida é processual. Falei esses dias, postei, sei lá onde é que foi, que eu ainda falei assim, olha, não coloque no campo do milagre instantâneo aquilo que Deus colocou no campo processual. Não é instantâneo, tem coisa que é processual. E as tempestades Ele vai usar para isso. Vai usar para isso. Claro que algumas tempestades Ele vai trazer para nós, para que a gente se posicione e nos treine, inclusive, o nosso nível de resistência. Tem um testemunho que eu acho que a apóstola Carol ministrou aqui, não sei se foi para mulheres, onde é que foi, que nós estávamos vindo de várias guerras, era uma atrás da outra. Aí de repente eu estou num culto, eu termino de pregar, o profeta pega eu e minha esposa pela minha mão e fala assim, tem uma palavra para você. E a gente, meu Deus, né? Tomara que seja um bálsamo aí. E ele fala, tem uma tempestade vindo. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma. Só que ele fala, ele deu uma dica de que tipo de tempestade é. Tempestade que é um levante de Satanás. Quando ele deixou essa dica, eu fui para casa já com, esse tipo de tempestade tem esse tipo de posicionamento. Porque se ele falasse assim, está vindo uma tempestade, é da parte do Senhor, que vai deixar vocês mais fortes, Ele vai cuidar de tudo, a gente ia para casa e dizer, Senhor, só aumenta o nosso nível de fé, só nos ajuda a confiar em Ti, e passar mesmo com tudo balançando, a gente passar por isso. Mas não foi essa tempestade que foi anunciada pelo profético. Ele falou uma tempestade vindo do inferno. Minha esposa chegou em casa, amanhã começa o quê? 3 dias seco de jejum. Falei, essa tempestade não é de Deus. Quando não é de Deus, nós temos que nos posicionar. Falei, fechou, está combinado. No final do 3º dia de jejum total, eu e ela.
ela tem uma visão noturna de uma tempestade vindo contra a nossa casa, aquilo que o profeta havia anunciado, e uma mão grande vindo e arrancando ela na nossa direção, sobrando só uns pinguinhos assim no telhado, coisa que não nem cócega. E o Senhor falou assim: eu removi pelo posicionamento de vocês. Como a gente deixaria de levar na cabeça algumas coisas se identificasse esses níveis de tempestade? Tem coisa que a gente leva na cabeça que não era para levar. Tem coisa que a gente quer enfrentar que não era para enfrentar. E quando era para enfrentar, não enfrenta. Quando é para levar a um nível de arrependimento, também a gente... Como a gente tem dificuldade de mapear tempestades? Como tem dificuldade? Agora, essa tempestade foi uma prova viva lá em casa, porque Deus... Não, isso aqui não é cuidado de Deus, não. Agora já teve tempestade que ela tivemos que passar e passar, mas passar assim, rangendo tudo, o barco quase virando com tudo, mas o Senhor falando: eu sou o teu refúgio. Fica aí, calma. Não vai tombar esse troço. Eu estou testando o teu nível de fé, acrescentando algumas coisas na sua vida e por aí vai. Tem uma outra tempestade que vem. Foram 3 horas e meia na Etiópia escrevendo sobre tempestade, mas depois, quando eu vim de lá, eu continuei escrevendo. Eu fui mapeando tanta tempestade na Bíblia que eu nunca vi tanta tempestade na Bíblia como foi naqueles dias. Só que eu vou passar umas 43, 44 só nessa tarde. Estamos na segunda? Terceira. Falta 41. A terceira tempestade é a famosa tempestade de Jonas. Essa é uma tempestade peculiar. Não está nem enquadrada no quesito 1 nem no 2. Jonas 1,4. Tempestades que te alcançam por desvio de propósito. Você só encontrou ela porque está fora da rota, da casinha. Tempestade por causa de desvio de propósito. Essa é aquela que a gente chega assim: meu Deus do céu, não era para eu estar aqui. Mas só quando você está no meio levando pancada que você vê. O Senhor mandou no mar um grande vento. Fez-se uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar. Versículo 15 aqui. Então temeram os marinheiros e levantaram Jonas, lançaram no mar ele. Quando arrancou o bichinho, estava fora do propósito, a tempestade acaba. Ponto. Simples assim. Há tempestades que eu entrei porque eu estou fora da rota, eu estou fora do propósito, eu não estou obedecendo aos códigos que Deus está me mandando, eu não estou em obediência às direções dele. Deus mandou vir para a direita, e eu não estou na direita, eu estou indo para a esquerda. Na direita estaria bonança, na direita estaria uma série de coisas. Na esquerda, eu fui para o meio da tempestade por causa disso. Que dificuldade! E às vezes por teimosia, orgulho, obstinação, Deus fala, eu não dou respostas que deveria dar. Agora é interessante, quando a gente vence o nosso orgulho, o nosso nível de obstinação e se rende, eu estou me rendendo, Senhor, eu estou me rendendo, e você volta para a casinha, a tempestade para na hora, porque é uma tempestade ligada a um desvio de propósito. Volta para o propósito, a tempestade para, acabou. É Deus falando para Jonas: ô cabeça, é para você ir lá pregar para Nínive, uma cidade pagã, ímpia, tal. E ele pega o barquinho dele e foge para Tarsis. Por isso que é perigoso fugir, tá? Foge não. Foge não do seu chamado, não foge não do que Deus tem para você.
que você vai acabar no meio de uma tempestade, se batendo, caindo tudo, quebrando tudo, navio se partindo, e aí vão ter que pegar você e jogar pela janela. E não culpa essa galera, tá? Não culpa aqueles que te deram um chute e jogaram pela janela, porque o problema não é eles, é você. Aí, quando você é desviado do propósito, todo lugar que você entra quebra. Quebra a empresa, quebra não sei o que, você entra e, meu Deus do céu, Jonas só atrapalha. Mas enfim, já alcancei essa, sim, eu sou um cara que eu me preocupo muito em estar exatamente no centro da vontade de Deus. Nós como igreja estamos vivenciando, né, um tempo de propósito. Estamos 7 dias orando na madrugada. Essa madrugada de domingo agora nós terminamos esse primeiro propósito, e Deus foi gerando outros propósitos coletivos como igreja. É uma espécie de vamos orar coletivamente. Deus foi me dando, tanto que eu lanço nos cultos amanhã mais um propósito de 14 dias. Quem quer colar comigo, cola. Quem não quer, está tudo certo. Mas Deus colocou alguns propósitos para orar, enfim, estabelecer um nível quase que de discipuladão, assim, de busca junta, coletiva com a igreja. E como Deus tem falado comigo nessa semana, eu falava com os pastores agora, meu Deus, como Deus tem. E a minha preocupação maior, Deus, não me permita desviar da centralidade do teu propósito, não permita. Eu quero ser um obreiro aprovado, eu quero completar a carreira proposta, como Paulo fala em 2 Timóteo 4,7. Completar a carreira proposta. Então não desvio do propósito. Agora, existe uma outra faceta da tempestade, que é principalmente o mapear de sinais. Esse talvez seja um nível maior, de que quando uma pessoa ela chega aqui nesse lugar, ela está no alto mar, ela está assim, ó, só assim, ó. Mas pela leitura de sinais, vento, nuvem, ela já sabe dizer o que está vindo e quando. Esse é o nível mais hard, mas não é impossível de chegar não. Falo como alguém que está à busca. Porque esse nível vai te livrar de tanta coisa, meu Deus do céu. E é interessante que Jesus, quando ele vai ter uma interlocução ali com os fariseus, aquela turminha toda, aquela galera, ele vai bater um papo, ele vai falar de que eles eram peritos em sinais naturais, mas não nos espirituais. Lembra desse texto? É um texto que quase não... Vamos ler junto, vale a pena. Esse vale a pena. Mateus capítulo 16, versículo 1. Mateus 16, 1. Chegando-se os fariseus, saduceus, para tentarem, veja só, o tema dos religiosos da época e essa interlocução com Jesus, qual é? Até às 7, não, até um pouquinho antes, né? Beleza. O tempo que eles estão aqui numa conversa é para pedirem sinais. Jesus vai usar a temática sinais com os religiosos, os hipócritas da época lá, que eram os fariseus, aquela turma toda. Então, vamos lá. Jesus começa, versículo 2, a construir a respeito de sinalização natural, vai depois demandar para as sinalizações espirituais. É bem interessante esse diálogo de Jesus com os religiosos. Ele respondendo disse-lhe: quando chega a tarde, final de tarde, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. O que ele quer dizer com isso? Olha, vocês sabem ler os sinais. Quando, aliás, os antigos não falam assim, os avós, quando estiver assim, é porque assim vai dar, amanhã vai dar sol, porque não sei o que lá, e é isso aí, desse jeito. E ele fala assim: olha, vocês são peritos nas sinalizações naturais,
Vocês sabem que vai ter um dia bom quando o céu está rubro, final da tarde, entardecer. Amanhã será um dia lindo de sol. Vocês leram nos céus que vai haver essa movimentação após. Interessante Jesus falando aqui, né? É muito profético essas palavras de Jesus, fazendo leitura de sinais naturais e ampliando para as questões espirituais logo após. Versículo 3, ele vai dizer, ó, e pela manhã, eu estou pegando todos os textos onde há tempestade na Bíblia, todos não, né? Alguns. E ele vai falar, ó, e pela manhã, vocês vão dizer, vai haver tempestade hoje, porque o céu está num vermelho sombrio. Fariseus, vocês são peritos nessas questões naturais. Vocês sabem dizer que vai haver um sol bonito, e ao amanhecer, de acordo com o céu, como amanhecem, vocês conseguem discernir e adequadamente, sem errar, vem tempestade aí. Jesus aqui está apenas elogiando a postura de entendimento e sinalização natural deles. Agora ele fala, hipócritas. Aí começou a pancadaria. Aqui começou a pancadaria. Vocês sabem a diferença da face do céu, mas não conhecem os sinais dos tempos. Aqui está a chave. Vocês aprenderam a olhar para o céu e identificar níveis, a sol, a tempestade, mas aquilo que é importante, sinalizações dos tempos. E como nós precisamos, eu lancei um livro. Falaram, né, o Brandon falou, bota o teu livro, pastor. Não preciso botar nada, todo mundo já tem meus livros. Mas se tem um livro que poderiam ler, dos todos que eu lancei, é Códigos e Tempos. Esse que eu lancei agora. Nós somos uma geração que não aprendeu a ler sinais, códigos, para tempos oportunos. E por isso que leva tanto na cabeça. Aí, versículo 4, esse texto eu acho maravilhoso. Vocês são uma geração má e adúltera que pede um sinal, e nenhum sinal vai ser dado senão o sinal do profeta Jonas. Olha aí, o cabeção que agarrou uma tempestade porque desviou do propósito. Eu acho que eles nem entenderam o que Jesus estava falando aqui. Ele jogou assim, ó, pega essa bomba, essa granada. Sabe? Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, vai um dia entender. Olha a conexão extraordinária desse texto com tudo que a gente está falando. Meu Deus do céu. Eu estava conversando com um cara especialista em mar aberto. Eu não sei onde é que eu estava. Em algum lugar desses rincões da vida. E o cara falou assim, pastor, o cara que está no mar tem que saber, inclusive, diferenciar o que é aqui, o que é vento daqui, o que é furacão, o que é tufão, o que é tornado. Ele foi me explicando um a um, e eu sempre pensei que furacão, tufão, estava ligado a, se um levanta assim, outro se levanta mais assim, não tem nada a ver. Eu falei, ele me deu uma aula que eu fiquei todo atravessado. Ele falou, não, tufão, furacão, está ligado à geografia. Você fugiu lá do primeiro grau lá, aprenda isso em geografia na matéria. Mas eu também não lembrava, não posso nem culpar você. Por exemplo, furacão ocorre no Oceano Atlântico e Pacífico Leste. Então, furacão não está ligado a um tamanho, uma medida, está ligado a uma geografia. Cara, aquilo começou a despertar uns troços em mim. Tufão é no Pacífico Oeste. É a mesma coisa, com nome diferente, mas porque ocorre em locais diferentes. Tornado? Não, tornado é tornado. Você já viu aí filmes aí, enfim, coluna de ar giratória, né? Você já deve ter visto aí. Então nós vamos entender que a tempestade que não é para a morte, gente, é para a vida. Precisamos discernir o tipo de tempestade que está nos alcançando. E é tão interessante, esses navios são todos preparados. Esses navios de grande envergadura. Eu já tive uma única vez que eu entrei num navio daqueles assim enormes, que eu subi lá, eu estava gravando um programa,
E o comandante, ele estava já atracado, o comandante deixou a gente entrar lá na cabine, assim, lá onde ele... peguei Uau! E esses navios são todos equipados, é tanto botão, é tanto radar, é tanta coisa que, pelo amor de Deus. E eles são completamente preparados para enfrentar todo e qualquer tipo de tempestade. E esses caras que são peritos em mar alto, eles falam, olha, para esse tipo de tempestade a postura é tal. Levante de ondas assim, o ideal é fazer tal manobra. Não ir de frente, de lado, de trás, de ré. Há todo um proceder. Porque eles falam, se eu entrar numa tempestade X da forma errada, eu corro o risco de danificar o navio e quem sabe ficar por aqui mesmo. Isso significa, inclusive, que a vida deles está em jogo. É um dos assuntos que eu mais tenho me esmerado nesses dias, sabe? Porque discernir as tempestades, discernir esses níveis, pode me levar mais longe, não vai fazer eu ficar perdendo força com coisa que eu não deveria perder força. Vai me fazer relaxar quando eu preciso relaxar, porque eu estou no refúgio do Senhor em meio à tempestade. Vai fazer eu voltar por propósito quando eu entender que eu estou ali, uma tempestade que é tapa na rosca do ouvido para o Jonas voltar para o lugar. Vai me fazer me posicionar. E eu vou dizer uma coisa, tá? Se existe um lugar que existe revelação, é tempestade. É um lugar de muita revelação. Lembro que num episódio em Atos 27, Paulo, ele está ali num navio em meio à tempestade, e Paulo, ok, né? Todo navio que ele entrava, nunca caía tudo, que arrebentava tudo. Mas nesse específico, você vê como há revelação em meio à tempestade. Um anjo aparece para ele e fala, olha, essa tempestade vai vir, vai arrebentar com tudo, não se preocupa com matéria, e a revelação que eu te dou, Paulo, é que nenhuma alma se perderá. Ninguém. Nenhuma. A revelação no meio da tempestade é o seguinte, Paulo: coisas perecem, vidas eu preservo. Aí Paulo passou pela tempestade com a consciência já do que viria, o que aconteceria, e tanto que ele vai falar para as pessoas, olha gente, vai vir uma tempestade, vocês aí relaxam, vão perder tudo, vai acabar com tudo, não adianta nem se apegar muito às coisas, que não vai sobrar nada, mas vocês sobrevivem. E a galera ficou meio ainda naquela, mas a palavra se cumpra, porque sempre vai haver revelação em meio à tempestade. Agora, eu quero encerrar com uma palavra que eu recebi esses dias da parte do Senhor. Uma palavra que eu recebi, foi muito forte isso. Uma palavra que eu entendo que, de umas tempestades que eu estava vivendo, aquelas tempestades de confronto. Tem confrontos de tempestades que com 3 dias de jejum ela desvia, mas tem uma que vai medir a tua força até te exaurir. O diabo vem com confrontos. Lembra lá o Daniel que começa a orar e o príncipe da Pérsia, isso, né? Se opõe a ele 21 dias e a coisa não vai, não vem. Tem coisas que vai quase ao ponto da exaustão, porque ele está treinando você para níveis maiores. E eu me lembro que numa de umas guerras que foi recente até, e eu orando, e entrava, e jejuava, e orava, e às vezes o braço queria baixar um pouco assim a espada, e aí vinha aquele fôlego que levanta a tua mão assim, e vai mais um pouco, e tal, até que o Senhor falou comigo. Chegou uma hora que estava tão nebuloso a coisa, sabe quando aquela tempestade se forma, você está no meio assim, cara, não vejo nem mais saída, porque se eu pegar o barco e para a direita sai, ou para a esquerda sai, já viu no avião desviando tempestade, em rota? Mais ou menos assim, só vendo ali no mapinha, ele fazendo assim, mas não dá nem para desviar, e quando não dá para desviar? Aí Deus falou, aí numa das experiências que eu tive com Deus, Ele falou assim, olha,
Agora você está conhecendo uma faceta da minha glória. Por isso que foi uma das experiências de tempestade que eu mais fiquei assim impactado com o papai. Ele falou, tem horas que você vai para a direita, porque está vendo claramente que dá para desviar pela direita, pela esquerda. Ele confronta, você vem e vai vencendo, mas tem horas que você já orou naquelas horas assim, ó, Deus, não tem mais o que fazer. Acabou, não tem mais o que fazer. É nessas horas que é bom. Quando não tem mais o que fazer, ele tem um monte de coisa para fazer ainda. Aí Deus me ensinou outro texto sobre tempestade. O Senhor num dia de oração falou assim para mim, abra em Naum. Eu falei, Naum, tem Naum na Bíblia, tá? Na sua tem. Não sei se você leu algum dia na vida, mas tem um Naum aí. Naum capítulo 1, até rimou, né? Naum capítulo 1. Esse texto mexeu comigo, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, ok? E glória a Deus por isso, a gente estava tudo consumido. Mas grande em força, ao culpado, ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tempestade, na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor falou assim, ó, eu tenho caminhos em meio à tempestade, e eu vou mostrar um para você agora. Caminhos que o homem não consegue produzir, o intelecto humano não consegue produzir, não há como identificar isso, mas eu tenho o meu caminho, Deus fala, no meio da tempestade, porque eu ainda sou Deus, as nuvens são pó dos meus pés, eu controlo tudo e todos, em mim há poder, glória, honra para todo sempre. Então uma tempestade não me assusta, não me pega de surpresa. E o Senhor revelou esse texto para mim um dia à noite. Ele falou assim, eu tenho os meus caminhos no meio da tempestade. E quando ele falou isso, sabe quando abre uma luzinha assim, ó, falei, entra aqui. Não sabe o que é coisa reverter em coisa de menos de 24 horas? Plou, virou, tá. Por quê? Porque só ele tem caminhos debaixo de revelação, debaixo de condução, coisa que um pai faz com um filho, com uma filha, em meio a tempestades. Então nunca fale que não tem jeito não, tá? Não tem jeito, não tem solução. Sim, no meio dessa tempestade que você pode estar vivendo, ele sempre tem um caminho preparado. Ele é especialista em caminhos no meio da tempestade. Abrir uma porta, trazer uma rota que você precise. E eu vou orar por você. E não vou chamar ninguém à frente, porque eu vim só orar por uma pessoa. E já orei. Era a minha missão. E eu não invento quando eu não tenho uma outra missão. O Senhor só falou comigo na minha sala lá, você só vai descer e orar pelo Fábio. E o resto vai ficar a galera, eu mesmo que preciso de oração também, todo mundo resta com o pastor Tiago depois. Aleluia. Todo mundo precisa, nós precisamos, vós precisais, aleluia. Em todo o alfabeto. Eu vim orar só para uma pessoa e já orei. Agora, eu quero orar coletivamente por vocês, a respeito que vocês cresçam em discernimento. Se eu tivesse recebido essa palavra 20 anos atrás, eu acho que eu estaria muito mais longe, eu não tenho dúvida disso. Não teria dado tanta cabeçada como eu dei. Eu teria mirado o meu nível de devocional para um nível diferente de discernimento espiritual. Teria feito isso. Mas amém, né? Amém. É um dia que Deus está nos transicionando. Eu estou transicionando. Vocês estão transicionando. Essa palavra veio muito forte para mim, essa almoço agora, sobre transições. E eu estava na Suíça mês passado, o Senhor me entregou uma palavra em forma de uma capa. Uma pessoa me entregou uma capa aqui, ela falou assim, essa capa aqui, ela é uma capa profética para a sua vida. Aí eu peguei a capa e olhei, e está escrito assim, as montanhas estão te esperando.
lugares altos estão te esperando. Eu recebi aquilo, botei aqui no peito. Só que ele falou, só que se prepare, assim como em águas profundas tempestades são maiores, em altos picos o ar é rarefeito. A dificuldade de respiração, a dificuldade de locomoção, tem que ter equipamento especializado. Então arrume os equipamentos necessários para subir a montanha. Eu estou nessa aí agora, tá? Arrumando equipamento. Estou quase um alpinista, mas falta muito ainda. Mas ele falou, as montanhas estão te esperando. Vai. Então eu estou juntando o que eu posso para subir a montanha. Se prepare desde já. Nem sei qual é o meu chamado, não importa, se prepare desde já. Realize uma imersão na Bíblia, uma imersão em oração. Acompanhe meus propósitos. Vou dar um plus aí para você do propósito que eu vou lançar domingo no culto e que vai durar 14 dias. Vai ser uma maratona bíblica com toda a igreja. Vamos ler a Bíblia junto, amém? Aleluia. Vamos para cima, vamos ler a Bíblia junto. Mergulha com mais profundidade. Deus vai começar a te dar discernimentos e vai começar a evitar algumas colisões desnecessárias. O que eu mais vejo nesse globo é pastor, líder, dando cabeçada, colidindo com coisa que não era, discernindo de forma equivocada o tempo que está vivendo, aí investe numa coisa que não era, perde tempo. E o diabo, aqui eu encerro, o diabo às vezes não vai conseguir te parar porque você está em Jesus, mas ele vai conseguir te atrasar, e já é muita coisa. Atrasar já é muita coisa. Você não vai conseguir ser pleno no cumprimento do chamado. Amém? Se coloque de pé comigo então, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e depois já passo para o pastor Fábio. Eu preciso crescer em discernimento, irmão. Eu não sei você, mas eu preciso. Tenho buscado essa semana inteira choro e lágrimas das madrugadas. Acordo. Foi tão forte essas madrugadas com o Senhor que eu vou confessar, teve uma noite que eu dormi 30 minutos. Não é que eu orei 30 minutos. O que eu consegui dormir foi 30 minutos. Tamanho daquilo que Deus está falando conosco nesses dias, nos posicionando para nos dar velocidade. Nos dar velocidade. Que o alvo da sua oração nesses dias seja crescer em discernimento. Senão o seu ministério será raquítico. Raquítico. Você não vai alcançar o que Deus planejou para você. Vai ser só fim. Deus fez você às vezes para alcançar as nações ou alcançar envergaduras maiores. Vai ficar naquela marolinha a vida inteira porque não discerniu o que Ele está fazendo em você e através de você. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Mas uma coisa eu sei, se o Senhor falou que as montanhas estão me esperando, estão te esperando também. Eu quero é botar essa roupa que precisa, tubo de oxigênio, seja lá o que, e já comecei a escalada. Já estou indo nela. Pai, obrigado. Porque são dias que o Senhor está nos alinhando para nos transicionar. Transição coletiva. A nação forte vive uma transição. Transição apostólica, porque eu vivo uma transição. Transição de liderança aqui local, porque o pastor Fábio Bart está vivendo com a sua família, a sua casa, a sua esposa, o profeta Janine e toda a sua casa, uma transição. E eu sei que tudo aquilo que está debaixo bebe da mesma unção, bebe do mesmo rio, e o Senhor está provocando transições micros no individual, transições de profissão, alguns transições acadêmicas. Se prepare para isso. Deus mudando a rota profissional de alguns de vocês, porque tem coisas que vocês insistiram em fazer
por teimosia, e agora é necessário uma renúncia precisa para se enquadrar naquilo que Deus tem para você. A sua teimosia vai te custar alguns aninhos de retardo, mas ainda é melhor frear agora e obedecer do que insistir no erro e partir para longe da rota. Meu Deus, como é forte essa questão de transição acadêmica aqui, tá? Tá muito forte isso. Comece a orar sobre isso. Aliás, tem uns que não precisa nem orar. Deus tem falado tanto sobre isso, que na verdade só precisa tomar uma decisão. Transições profissionais, transições ministeriais, transições geográficas. E essa transição, ela precisa ser marcada por muito discernimento e intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é a fonte da revelação. Aleluia. Ele é a fonte da revelação. Nos ajuda, Senhor. Eu me coloco como um dos nossos irmãos queridos aqui dessa noite, dessa tarde. Eu me coloco junto como alguém que carece da Tua glória, da Tua unção, da Tua misericórdia, tanto quanto, ou talvez mais que todos. Eu me coloco aqui como alguém que precisa desse discernimento, dessa unção, dessas liberações da Tua presença, para poder alcançar níveis maiores, discernir esses níveis de ataque, esses níveis de liberação, também dos céus, identificar, Senhor, aonde está se movendo, o que está se movendo nesses dias. Muito obrigado, Senhor. Eu apresento a minha vida diante do Teu altar, tudo que tenho, tudo que sou. Continua falando, papai. É a minha oração de gratidão na Tua presença, assim como eu sei que ainda tem mais algo do Teu Espírito para ser liberado, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Jesus. É a minha oração em Teu nome. Amém. Dê o seu melhor aplauso a Ele, querido, nessa tarde.